Oi meninas! Hoje nós vamos conversar sobre um tema que é muito importante pra mim, que eu gosto muito de estudar e que tem tudo a ver com maternidade, que é sobre virtudes. Gostaria de começar contando um pouquinho pra vocês por que eu relaciono muito a aquisição de virtudes com o momento da maternidade. Fato é que nós não temos um livro, né, um roteiro assim de como ser boas mães. A gente não tem essa orientação. E eu vejo muito isso, que se de fato a gente ir adquirindo virtudes como paciência, fortaleza, a gente vai acabando que isso vai nos levando para um caminho melhor na maternidade. Então, na verdade, não vai ser só um vídeo, eu vou fazer uma série de vídeos sobre esse tema. E hoje a gente vai começar falando um pouquinho sobre a importância de virtude, né? Eu vou definir virtudes com vocês, vou falar um pouquinho, vou convencê-las do quanto é importante, né, na maternidade. E depois, a seguir, eu escolhi 3 virtudes pra gente conversar: fortaleza, paciência e alegria, que no meu ponto de vista são virtudes essenciais aí para uma mãe. Então, antes mesmo de eu ir para o objetivo desse vídeo, que é explicar para vocês sobre a importância, né, da virtude na maternidade, explicar como isso pode te ajudar em coisas simples, né? Como, por exemplo, colocar seu filho para dormir, e até coisas mais complexas em relação à educação do seu filho. A gente vai falar um pouquinho, vai voltar um pouquinho atrás, e eu quero responder 3 perguntas para vocês. A primeira pergunta que eu quero responder para vocês é a seguinte, né? Que me perguntam muito. Qual a relação entre virtude e religião, né? A virtude tem a ver com a Igreja Católica? É só para os católicos e tal? A segunda pergunta é o que de fato é virtude, né? E a terceira pergunta é algo que me encanta muito, que quando eu comecei a estudar sobre isso, eu fiquei realmente muito impactada, que é a relação entre virtude e liberdade humana. A primeira pergunta, eu já queria dizer para vocês que não, né? A virtude é para todas nós. Por quê? Por que eu digo isso, né? Antes mesmo da fundação da igreja, né? Antes mesmo de Cristo, né? Platão e Aristóteles já descreviam essas virtudes e já falavam que esse é o melhor modo de operação de um ser humano. Então, não é só para quem é religioso, né? É para todo mundo, é para todas nós. E por que a gente liga muito, né? Só um fato curioso, por que a gente liga muito a virtude à Igreja Católica? Tem muitos padres, né, que escreveram sobre virtudes, então vocês vão ver quando eu indico sobre livros sobre virtudes, geralmente são livros escritos por padres, mas não só por isso, né? A Igreja Católica leva muito a sério a virtude, tão a sério que, só uma curiosidade, quando eles vão investigar se vão canonizar uma pessoa ou não, né? Se essa pessoa vai ser santa ou não, um dos primeiros estudos é sobre as virtudes dessa pessoa. A segunda pergunta, eu vou falar um pouquinho pra vocês o que é de fato a virtude, tá? Então, vir significa homem e tus é um sufixo que significa completude, né? Plenitude. Então, como eu já disse, a virtude nada mais é do que um modo de operação correto do ser humano. Então, quando a gente faz um ato virtuoso, no início, pelo menos, a gente tá indo um pouco contra a nossa inclinação, né? Porque a gente tende a ser mais desorganizado, a gente tende a ser mais preguiçoso, a gente tende a ser invejoso, então a gente tem umas más inclinações, e buscar a virtude, buscar ser uma pessoa virtuosa, é você ir fazendo deliberadamente, ou seja, intencionalmente, atos contra essas más inclinações e que te levam para o melhor modo de operação. Quando eu falo que a virtude não é inicialmente, né, um ato natural pra gente, eu sempre gosto de dizer uma coisa. A gente costuma gastar as nossas virtudes, ou seja, os nossos atos virtuosos, na verdade, dentro de casa ou fora de casa? Onde a gente age mais naturalmente, relaxado, ou onde a gente costuma nos exigir mais? Na rua, a gente costuma ser mais elegante, a gente costuma ser mais pontual, a gente costuma ser mais cordial, a gente costuma ser mais paciente. Quando a gente chega em casa, aí a gente pode ser quem a gente é, né, na verdade. E aí isso nos leva a em casa ser mais impaciente, mal-humoradas, deselegantes, né, ficar de pijama o dia inteiro, mal escovar os dentes, né. Então, assim, é um ponto de atenção quando a gente está buscando estudar sobre virtudes, é esse, né. Os atos virtuosos, né, eles nos exigem um pouco. E às vezes acaba guardando isso para fora de casa, né? E não é isso que a gente quer, né? Quando a gente está buscando ser de fato virtuosas, mulheres virtuosas, a gente não faz atos virtuosos isolados. Nós vamos ter uma inclinação a sempre
fazer a coisa certa. Em casa, que deveria ser, né, a nossa maior potencialização, a nossa maior profissionalização, e também na rua. Então, de fato, vamos ser pessoas virtuosas. O que tem a ver virtude com liberdade humana? Gente, eu acho isso fantástico, né? Vai aparecer um desenho pra vocês aí que eu fiz. Primeiro que vocês precisam saber que o oposto à virtude, o que é o oposto à virtude? É um vício. Então, quando a pessoa tá nesse ponto A, aí que eu coloquei nessa figura, ela sempre vai tender a escolher, né, a ir pra pior solução, ou pro erro, né? Pensando aqui nesse desenho. É uma tendência. Ela pode até fazer um ato virtuoso, mas ela sempre vai tender a ir para a pior solução, tá? Quando ela tá no ponto C, o que ela tende a fazer? Ela tende a ir para a melhor solução, ou seja, pro acerto. Ela tende a ser uma pessoa que faz um ato virtuoso. Ou seja, a virtude é uma inclinação em fazer a coisa certa, né? Não é uma coisa pré-determinada. Por exemplo, eu tenho o vício da impaciência. Sou uma mãe que sou impaciente. Eu tendo a ir para a pior solução, ou seja, eu tendo a ir para o vício, ou seja, eu tendo a ser impaciente com meu filho. Se eu vou procurando virtude e vou lá para o ponto C, eu vou buscando essa virtude da paciência e eu vou tendendo a fazer a melhor solução, ou seja, ser uma mãe paciente para o meu filho. O que é esse ponto B, né? Esse ponto B, ele nada mais é do que o ponto que demonstra a liberdade humana. Você só consegue ser livre em escolher o bem ou o mal a partir do momento que você consegue ir para um lado ou para o outro. Quando você tá no vício, você acaba indo sempre tendo uma inclinação, né, de ir a maioria das vezes para o pior caminho, né? Então, é muito importante a gente buscar a virtude, sair do vício. Então, por exemplo, né, um vício à pornografia, um vício de comer muito, né? Às vezes a gente não consegue escolher o quanto que a gente vai comer, porque a gente é viciado por comida. E se a gente for adquirindo a virtude da temperança, né, a gente vai chegando no ponto B e a partir dele nós vamos conseguindo decidir o que a gente vai comer, se a gente vai comer muito ou se a gente vai comer pouco. Ou seja, virtude tem relação com liberdade humana. Bom, e agora de fato, né, eu vou pro objetivo do nosso vídeo, que é falar um pouquinho sobre qual é a relação de virtude e maternidade real. Pontos práticos, né? Eu quero dividir em 2 pontos. O primeiro ponto, eu quero afirmar para vocês, né, que mulheres virtuosas, mães virtuosas vão ter mais conquistas ou vão ter conquistas mais fáceis com seus filhos. Até antes mesmo de eu falar um pouquinho sobre esse assunto, eu queria falar uma coisa com vocês, né? Busquem, meninas, terem conquistas, terem objetivos com os filhos. Hoje a gente vê que como a gente coloca assim, o filho na escola, a educação vai pra escola, como eu já comentei no vídeo anterior, né? A catequese fica com a igreja, colocar pra dormir, ou então fazer o desfraude, por vezes fica com bababá e tal. A gente pega o nosso filho e vai fazer o quê? Vai brincar, né? Aí ele fica ali brincando, a gente fica aqui no celular e acaba que a gente vai perdendo uma grandiosidade da maternidade, que são as conquistas dos nossos filhos, né? As conquistas dos nossos filhos, por vezes, se a gente não ficar atenta, vai ficando nas mãos de outras pessoas. E aí a gente não vai se interessando por aquilo. Então aí a gente chega no trabalho e vê conquistas, né? Então assim, conseguir entregar esse trabalho, conseguir ganhar mais dinheiro. E aí você vai ficar tendendo a gostar mais do quê? De você ter conquistas, né? Atualmente, você vai acabar direcionando a sua energia mais pro seu trabalho do que pro seu filho, porque você esqueceu de viver esses momentos de conquistas com ele. Voltando pro nosso assunto, por que virtude tem a ver com conquista na maternidade? Eu já vou falar um exemplo assim muito prático, que é colocar o filho para dormir. Por vezes a gente compra um curso de sono, ele vai falar sobre todos os assuntos, todas as técnicas que você vai colocar o seu filho para dormir, e ele não vai falar de um ponto básico que você precisa. Gente, pra gente colocar um filho pra dormir, a gente precisa ter muita fortaleza, a gente precisa ter muita paciência. Se você não tiver essas virtudes, você vai conseguir colocar seu filho pra dormir? Vai, mas vai ser ou à custa de muita impaciência ou à custa de muito sofrimento, porque a fortaleza, né, basicamente a gente vai falar sobre isso, mas ela nos fortalece, né, nos leva a entender a importância daquele ato que a gente está fazendo. Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, um método de espera progressiva, em que você está ensinando o seu filho lá a autonomia do sono, se você não tiver fortaleza para aquilo, né, e eu vejo muito isso acontecendo, as técnicas não vão dar certo.
não vão dar certo, porque se você ou o seu marido ficar muito mole e não conseguir ter fortaleza para aquele momento, ou então ficar muito impaciente, não ter paciência com seu filho, em acolhê-lo naquele momento, você vai acabar que não vai conseguir cumprir a técnica. E tem um outro exemplo muito, muito prático também, que é o desfraude, né? Um ponto importante do desfraude, eu posso gravar um vídeo sobre isso com vocês, que quando eu comecei a estudar sobre o desfraude, eu achei muito impactante também, que foi que a principal causa de não dar certo o desfraude é uma má relação entre o filho e a mãe, né? Eu fiquei, gente, que exagero! Depois eu fui ver isso na prática, realmente, eu achei, assim, na verdade hoje eu falaria de uma outra forma. Talvez a falta de presença, né, da mãe ali. Quando eu fui fazer o desfraude com a Helena, foi muito tranquilo, né? Lógico que exigiu muita paciência, exigiu muita fortaleza, né? Exigiu muita alegria, a gente fez várias brincadeiras, mas também foi algo que foi tranquilo, por quê? Pelo fato de que a Helena queria me agradar, ou seja, ela queria cumprir aquelas coisas porque primeiro, ela estava entendendo o que eu estava falando, a gente foi construindo aquilo, né? E isso a gente só consegue, de fato, com a presença, que realmente, verdadeiramente, como eu sempre digo pra vocês, é uma graça na vida dos nossos filhos. Então, na prática, fiquem com isso, né? A virtude vai nos auxiliar nas conquistas dos nossos filhos, desde as coisas básicas, como eu falei, em relação a colocar o seu filho para dormir, em relação ao desfraude, como coisas mais complexas, conversar sobre sexualidade. Eu não cheguei nessa fase ainda, né? Mas eu tenho certeza que ir buscando compreender sobre, por exemplo, a virtude da castidade, buscando compreender sobre, por exemplo, a virtude da temperança, o modo que você educa seu filho, vai repercutir lá pra frente. A forma com que você faz com que seu filho tenha fortaleza ali em comer o que ele precisa comer e não comer só o que ele quer, vai influenciar lá na frente em relação a assuntos sobre castidade e tal. Então, realmente é uma coisa que a gente tem que levar muito a sério. Eu vou agora falar um pouquinho sobre o segundo ponto, que pra mim é o ponto, assim, mais belo em relação à virtude e maternidade, que verdadeiramente me encanta em estudar sobre virtude, né, e a relação com a maternidade, assim, vem de uma frase que a gente já escutou tantas vezes, né? A personalidade bem formada dos pais é o que educa os filhos. Então, de fato, eu tô vivendo isso, meninas. A virtude, ela entra pelos olhos, ela entra pelo olhar da criança, ela vai pro coração que se encanta com aquilo e depois vai pra cabeça, né, pra razão ali, pra tentar compreender melhor. Então, uma criança que não convive com pessoas virtuosas, ela vai ter mais dificuldade em entender a importância da virtude, né, de viver a virtude. De fato, uma criança antes da idade da razão, ela não vai fazer um ato deliberado, um ato virtuoso de forma deliberada, né? Mas ela vai cumprir, ela vai entender aquilo por amor. Ela vai pela obediência à mãe, né? E isso é muito encantador, tá? Então, uma mãe, na verdade, uma criança que convive com uma mãe que é paciente, escuta a criança até o final da história, uma criança que convive com uma mãe que sorri, mesmo em momentos difíceis, né? Uma criança que convive com a mãe que tem fortaleza, que fala que vai fazer e cumpre. Isso tudo vai fazendo com que a criança ela se encante com isso, né? Ela se encante com uma coisa que leva a sua família para o bem, né? Então, você viver num ambiente virtuoso certamente vai fazer com que você leve os seus filhos para esse caminho. Essa mãe fez com que essa virtude entrasse, né? Que essa beleza da virtude entrasse pelo olhar da criança, e isso vai ser carregado pelo resto da vida, né? Então, verdadeiramente muito importante uma criança que convive num lar virtuoso, né? E é muito difícil, é muito difícil, gente, ser virtuoso o tempo todo, buscar as virtudes é realmente muito difícil, né? Mas o tamanho da minha vida é de fato medida pelo tamanho do meu compromisso, né? E o tamanho do meu compromisso está intimamente ligado com a nossa capacidade de amar. Então, se a gente, voltando para aquilo que eu sempre falo, né? Se a gente verdadeiramente ama ama a maternidade, entende sobre ela, a gente vai buscar ser mulheres, ser mães virtuosas por nós e por eles, tá bom?
Então, nos próximos vídeos, eu escolhi falar sobre 3 virtudes inicialmente. Se vocês tiverem alguma dica, eu vou aceitar, tá? Mas a gente vai falar sobre fortaleza, paciência e alegria. E o meu objetivo é que a gente converse muito sobre como elas podem, na prática, nos ajudar com a maternidade.